Oi, meu nome é Pedro Lucas, sou do primeiro semestre de Física e vou passar um pouco para vocês sobre a aula de Química Geral, sobre o gás ideal ou o fantasma gasoso. Bom, como vocês sabem, o gás está abrangido em nosso dia a dia, no ar atmosférico ou também em outros locais. Você já teve aquele seu amigo, colega de sala, que soltou um ar dentro da sala e provocou uma coisa constrangedora, né? Então, vou puxando para o assunto, né? O gás ideal, o gás atmosférico, ele é composto por 3 estados. Vou explicar um pouco para vocês. Os gases, eles têm 3 estados, como eu falei. O primeiro estado é o sólido. Bom, o estado sólido, o que é que acontece? O estado sólido, ele caracteriza por um volume definido, ele é caracterizado por um volume definido e por uma forma indefinida. Como assim? Ele é como água, você consegue caracterizar o volume, mas a forma dela, você não consegue ter um aspecto de idealização correta. Depois dos sólidos, a gente pode descrever que também tem o líquido. Bom, o líquido também se compreende como sólido. Ele tem a forma definida e o volume indefinido. E por o principal, que é o gases, chegou na parte principal, que é o interessante para vocês saberem. Os gases, ele não tem volume e nem forma definida. Como assim, Pedro? Não tem volume nem forma definida. Vou dar um exemplo para vocês de um gás de cozinha. O gás de cozinha, quando ele é colocado na indústria, ele sofre 2 estados que é apresentado na química, que é a expansão e compressão. O que é isso? Quando o gás chega na indústria, ele é compulsivo, ele recebe uma pressão, uma força, e aquele gás ele se expande no lugar. Isso mostra os 2 estados. Você pode pegar o gás que está dentro de um botijão de gás e transformar para um ambiente maior fechado, que o gás tornará o mesmo peso, tornará a mesma dimensão. A gente pode ver que é um caso bem interessante, como pode um gás que está num ambiente pequeno ir para um ambiente maior e conseguir tomar o mesmo espaço. Isso acontece por causa da compressão, da força que é emitida sobre o gás. E também, como o assunto principal é falar sobre o gás ideal, eu vou passar um pouco para vocês o gás ideal, as principais características para se tornar um gás ideal. Isso começa com uma coisa chamada, um minutinho, teoria cinética dos gases. Bom, isso é para definir o que é o gás ideal. O que é a teoria cinética dos gases? Os gases eles estão em constante movimento. Como assim? É como esse caderno, esse pincel. Eles não estão interligados, eles estão em movimento. Sempre em movimento. Isso pode transparecer em forma de molécula, átomo, coisas do tipo. O segundo fator é que, como eles estão em grande movimento, eles estão muito separados, eles estão muito distantes um do outro. É um espaço nuclear muito grande e é um pouco desprezível por conta disso. Isso também acontece por causa de uma
característica principal, que é os movimentos aleatórios. Os movimentos aleatórios. O que é que acontece? Como eu expliquei, eles estão em constante movimento, estão separados numa dimensão muito grande e esses movimentos são aleatórios. Mas por conta desses movimentos acontece uma coisa muito incrível. O que é que acontece? Pelo fato de eles estar distantes, se movimentando aleatoriamente, eles chegam um momento que esses átomos ou moléculas eles chegam a se chocar. Eles estão rodando em movimentos e chega um momento que eles vão se chocar. E quando eles se chocam, há uma coisa chamada pressão de gás. Essa pressão de gás é formada por uma força que é emitida através do choque dos átomos ou moléculas que ocorre com esses movimentos aleatórios. A energia que eu vou falar agora um pouco, complementando o assunto, é sobre a energia cinética dos gases. Para dar uma complementada um pouco do assunto, eu vou falando dessa energia. A energia cinética para dar uma complementada, a energia cinética dos gases ela é movida em Kelvin. Por quê? Ela é movida em Kelvin por causa da proporção que a energia gera e a temperatura absoluta. Bom, vou escrever aqui para vocês não esquecerem, porque mais na frente vocês vão precisar saber sobre essa temperatura. Energia movida em medida de Kelvin. Bom, o que acontece sobre essas medidas e essa energia cinética dos gases? Como eu falei, ela é movida em Kelvin. E essa colisão ela acontece de forma elástica. Como assim? Quando acontece aquela explosão, que existe uma compressão sobre o movimento que está acontecendo, o que é que acontece? Quando acontece a explosão, eles não perdem energia, eles ganham energia. E assim a compressão ela fica mais forte pelo fato dele estar recebendo energia com a colisão. Isso acontece por causa da pressão que ocorre isso. Bom, e tudo que eu falei, essa história, essas coisas que eu falei, foi para chegar no assunto e mostrar para vocês sobre o gás ideal. Esse gás ideal, se ele for composto de todos os componentes que eu falei, ficará perfeito. Por que eu falei ficará perfeito? Porque ele pode ser chamado de gás ideal ou gás perfeito. Agora eu vou entrar um pouco também sobre a parte que eu falei das medidas. Vou falar um pouco agora das medidas que complementam o gás ideal. O gás ideal, o que é que acontece? Ele tem um tamanho desprezível, ele é muito pequeno.
E ele também possui intermoléculas. Isso é o gás ideal. Ele tem tamanho desprezível e possui intermoléculas. Por que é desprezível? Desprezível porque o gás ele não pode ser enxergado a olho nu. É impossível, você consegue sentir, você consegue saber através de equipamentos, mas a olho nu não consegue, você não consegue. E esse gás também, ele é movido através de umas variáveis, que é chamado de volume, o volume, a pressão e a temperatura. O que é o volume? É a área que o gás ocupa e ele é medido em metros cúbicos. A pressão é medida em 1/4 de 1 newton por metros ao quadrado. E a temperatura, como eu tinha falado, é movida em Kelvin. Só que isso é movido em âmbito geral. Em Kelvin é movido em âmbito geral. Já no Brasil, a gente usa o Celsius, que tem até a formulazinha. Vou trazendo mais um pouco para cá e explicar sobre o Celsius. A formulazinha é essa. Essa fórmula ela é utilizada muito aqui no Brasil, essa unidade de medida, pois Kelvin ela é mais usada internacionalmente. E também tem as condições de temperatura. As condições de temperatura, para implementar um pouco disso, as condições de temperatura tem a CNTP, tem a CNPT, tem a CPN e tem a CN. Qual é que a gente mais utiliza? A gente utiliza a CNTP. Essa é a principal. Segundo a LUPAC, utiliza, como eu já teria explicado, um bar, que ele também pode ser caracterizado pelo quase, ele é quase um AT. E a temperatura, ela é caracterizada pelo aquele valor que eu falei, que é 273,15. E o volume, ele é caracterizado por mol, volume. Ele é caracterizado por 22,7 litros por mol. Isso na CNTP. Bom, essa é a aula de hoje. Expliquei um pouco sobre os gases. Expliquei quando o gás se torna gás ideal. Expliquei as temperaturas e sobre o volume. Muito obrigado e agradeço pela atenção. Tchau!